D'água aqui embaixo que está no chão, né? Vai, Beta, foi mal. Bom, gente, já nos apresentamos, então eu queria de novo dar bom dia a todo mundo, dizer que é sempre muito bom estar no coletivo. É muito bom aqui estar compartilhando com a Rubi e com a Mônica com todas vocês esse momento de reflexão. Bom, eu vou trazer alguns aspectos que eu acho que são um pouco na trilha da Mônica, que caracterizam esse contexto e pontuar algumas coisas que eu acho, como disse ela, tem tanta coisa, mas o que o tempo der vai sair. Bom, eu também queria começar a dizer que, do ponto de vista histórico, a história nunca é uma repetição, né? E o presente não é absolutamente algo infinitamente ou genuinamente novo, mas que, do ponto de vista histórico, e o velho barbudo Marx já dizia, quer dizer, tem algo sempre do passado, mas não significa que está se repetindo, é outro contexto, é outro momento. E esses momentos que marcam etapas históricas, eles são longos, são processos, né? Então é claro que esse momento está cheio de coisas que vêm de muito antes, porque não há uma superação, não há uma transformação ainda radical, mesmo quando se conserva, né? A história é um processo contraditório. Por isso que eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva dialética. Nós não estamos numa linha reta, né? Nós estamos num processo de conflito, de antagonismo. Então, é preciso entender isso para que a gente possa pensar quais são o que caracteriza essa etapa histórica e como é que nós vamos enfrentá-la com nossas ideias novas, mas recuperando ideias velhas também, tá? O novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, é também parte desse sistema, que inclusive é um sistema de apagamento de memória, tá? Então, é preciso entender como é que é essa dialética e quais são os enfrentamentos, as táticas, as estratégias, as ideias novas que nós precisamos, muitas ideias novas, mas também que ideias precisam ser recuperadas e que estratégias precisam ser recuperadas. Eu acho que nós estamos vivendo um contexto neoliberal, mas o neoliberalismo não é outro sistema, é uma expressão atual, e esse atual é longo, desse sistema capitalista, racista e patriarcal. E patriarcal, com ele eu quero dizer também heterossexista. Nós podemos observar que crescem as tensões que estão causadas pela incompatibilidade cada vez maior entre o grau de acumulação de riqueza e a democracia. Mesmo a democracia, na sua expressão mais elementar e hegemonizada, que é a democracia liberal burguesa. Mesmo essa está se tornando incompatível, sobretudo nos países do Sul, com o grau de acumulação. Nós estamos vivendo relativamente o maior grau de acumulação da história do capitalismo. Tá? Não é porque temos mais riqueza, eu estou falando em proporcionalidade. E a Mônica já deu os dados. Nós estamos vivendo um momento de maior acumulação de riqueza. Uma acumulação que se dá por e com isso uma extrema desvalorização da democracia, da vida democrática. E essa acumulação se faz pela superexploração do trabalho, pelo desapossamento, pela financiarização da economia, pela mercantilização da vida social e que significa a desestruturação absoluta de direitos. O neoliberalismo não é só uma forma de organizar a economia, é uma nova racionalidade, é uma nova forma de organizar o mundo, né? É uma forma de ver e tratar as questões objetivas e também um enorme projeto de construção de outra subjetividade, de uma nova subjetividade, dominada por esse novo padrão de acumulação. Os efeitos deliberados do neoliberalismo
deles é a exacerbação do individualismo, subjetividades altamente individualistas, como uma forma de sociabilidade e a tentativa de desestruturação de subjetividades formadas na experiência da cidadania, de valores coletivos, de valores comunitários, a dominação subjetiva e a exaltação do indivíduo empresa. A competição como valor e mecanismo de mediação na relação profissional, familiar, da vizinhança. Por exemplo, se você tem um carro, eu quero um carro maior. Se eu tenho um tênis na moda, eu valho mais do que você. Eu sou o que eu consumo e eu sempre sou em detrimento do outro e da outra, né? Essa é uma constituição do núcleo dessa subjetividade neoliberal, racista e patriarcal. É a quebra absoluta da solidariedade como vínculo social. Os gestos de solidariedade, hoje, mais que nunca, significam gestos profundamente políticos, tá certo? Porque a quebra da solidariedade social é um grande projeto deste projeto. A sociedade é tratada como uma soma de indivíduos, por isso não há relações sociais, por isso não há relações de conflito desse ponto de vista, né? E é uma sociedade que define quem está apto e quem não está apto, anula o conflito, naturaliza a realidade social. A ideia dos aptos e não aptos é uma ideia do século XIX, do neoliberalismo, que o neoliberalismo não conseguiu implantar no século XIX. O apto, quem está apto, não é, o déficit não é do sistema, o déficit é do sujeito. Então é você que não é apto, né? E a igualdade nessa perspectiva neoliberal é a igualdade entre os aptos, tá? E os milhões e os bilhões são sobretudo os não aptos para esse sistema. Há também uma inculcação permanente da existência dos perigos, né? Do medo inabalável do estranho, do presente, do futuro, do que está ao redor de nós. Uma insegurança social perante um desconhecido avassalador. Quanto mais medo, mais repressão. Quanto mais medo, mais dominação. A negação do passado e o apagamento da memória. Essa é inclusive uma determinação que a gente vê expressa no nosso atual governo. Apagar e construir outra versão da história, né? Inclusive na nossa trágica história brasileira, recentemente com uma ditadura militar que terminou há 30 e poucos anos, né? O que é 30 e poucos anos na história? É muito na nossa existência, mas na história não é absolutamente nada. Nós estávamos num tempo de construção de democracia frágil, né? E quando começa a ganhar corpo essa democracia no Brasil, quando ela começa a ganhar corpo de mulher, quando ela começa a ganhar corpo negro, quando ela começa a ganhar corpo homossexual, indígena, periférico, essa democracia é profundamente abalada, né? É uma ruptura, porque parte do golpe no Brasil é justamente um golpe numa subjetividade coletiva que começava a se formar baseada na ideia de que eu tenho direitos, né? Foi para vender a Amazônia, foi para vender isso, foi para vender aquilo, mas foi também para destruir uma subjetividade que começava a aparecer nas expressões de que eu tenho direito, tá certo? Então é um golpe também dessa subjetividade. Então esse tempo de apagamento da memória também é um tempo que nos deixa vulneráveis, tá certo? À verdade do presente. E quem faz a verdade do presente é quem tem o poder de anunciar, é quem tem o poder. O Walter Benjamin, falando sobre os campos de concentração da Segunda Guerra, ele diz uma coisa absolutamente linda. Um acontecimento vivido, ele é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido. Ao passo que um acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e que vai vir depois.
Então, é preciso pensar, né, o passado, reinterpretar isso do ponto de vista do que é que ele significa na nossa construção do presente e do futuro. Porque não podemos fazer do estado de coisas atual o fim da história como querem, né? A disciplina econômica desse sistema consiste na imposição de um capitalismo autorregulado, né? de uma lógica de incessante acumulação da riqueza, livre de restrições políticas ou étnicas, em suma, um capitalismo patriarcal, racista, homofóbico, no seu grau máximo de voracidade. Tudo é mercantilizado, todas as fronteiras foram abertas, não há mais nenhuma fronteira, nem na mata, nem no nosso corpo, nem no mar, todas as fronteiras foram liberadas à mercantilização. Os índices de desigualdade e de pobreza aumentam, a violência cotidiana sobre as mulheres, sobre as populações indígenas, negras, LGBTI, se expande o extrativismo no campo, o que significa despossessão na floresta, nas águas, nas cidades, se acelera essa despossessão. E, logicamente, num grau maior, então, as mulheres negras, as mulheres indígenas, né? As mulheres lésbicas também, porque nós estamos brancas e negras, e aí aumenta sempre dependendo de a tua inserção social. O Ricardo Antunes diz das conciliações do mundo do trabalho. E nós estamos na época da devastação social. E o mais trágico é que, de uma maneira muito explícita, hoje, e como característica desse tempo, há vidas que contam e há vidas que não contam. Deliberadamente e como discurso público. É evidente que sempre houve isso, mas hoje há um discurso público que autoriza a gente pensar dessa maneira, de que há vidas que contam e há vidas que não contam. Os sujeitos despossuídos de seus territórios, dos seus trabalhos, que garantem a renda, que sustenta a vida todo dia, são afetados subjetivamente, perdem os vínculos, perdem as sustentações, que dão substância dentro de si mesmo e de si mesma e do seu lugar no mundo. As pessoas, quando perdem seus territórios, quando perdem seus trabalhos, que não tem mais condições de garantir sua sobrevivência, elas vagam pelo mundo. E as pessoas que vagam pelo mundo não são aptas para esse sistema, tá? Não são consideradas necessárias a esse sistema. Então, essas pessoas estão aí vulneráveis. São os indígenas quando perdem seus territórios, são as populações negras quando perdem sua inserção social, são os migrantes de África que morrem literalmente dentro do Mediterrâneo. Os navios negreiros afundados no Mediterrâneo. Tá certo? A coisa mais trágica para mim da Copa do Mundo foi ver o Macron beijar a cabeça do Mbemba. No mesmo momento em que a polícia francesa fazia voltar para o mar um navio cheio de populações negras. Quer dizer, é preciso, inclusive, prestar atenção nesses detalhes, porque uma parte desse sistema é que está sempre nos enganando, né? E a gente falou tanto da comunicação, e a comunicação hegemônica desse sistema está sempre mostrando o sinal trocado, né? A gente podia achar ali no Macron um belíssimo gesto, tá certo? Antirracista. O presidente francês, genuinamente branco, beijando a cabeça de um jogador negro. Aquilo era uma cena de engano, né? Ali era um engano social, um engano político, um engano semiótico, tá certo? Então, o sistema financeiro é o centro da economia, é um sistema estéril, é um sistema parasita, ele não produz nada, tá certo? Ele suga, tá? Então, ele, inclusive, é responsável da produção de menos
trabalho, de menos emprego, mesmo no seu sistema, né, Tereza? Toda vez que a gente toca uma seta do nosso computador para fazer uma transferência bancária, a gente está despedindo 6 trabalhadores. Isso dizia o Chico de Oliveira, tá certo? Então essa modernidade também é toda uma modernidade, tá certo? Para nós trabalharmos para o capitalismo, tá certo? Porque o tempo do trabalho não tem mais fronteira, sobretudo para nós mulheres, o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Mas hoje, a 1h da manhã, as pessoas trabalham nas suas casas para o sistema financeiro, enquanto um trabalhador ou uma trabalhadora do sistema financeiro está sendo posto para fora, né? Você já viu que você vai no banco agora, estão nos ensinando a mexer nas máquinas, tudo direitinho ali, né? Para a gente não precisar dos trabalhadores e das trabalhadoras do banco, tá certo? E eles poderem terminar com os postos de trabalho. Então, nós temos hoje, majoritariamente, pessoas no mundo, né, que constroem uma subjetividade de despossuído dos meios concretos e minimamente justos de viver, né? A descartabilidade retornou como uma dimensão pungente do que configura a humanidade hoje. Então, há uma parte da humanidade descartável, né, e uma parte da humanidade, essa que está aí e que deve permanecer como reprodução social. Então, eu queria dizer que eu acho que uma dimensão profunda da resistência neste tempo é garantir a vida em primeiro lugar. A gente tem que defender a vida dessas pessoas, desses milhões de pessoas e de milhões de pessoas que estão entre nós, tanto do ponto de vista político, mas na construção das nossas redes de solidariedade. A urgência hoje é garantir a vida. Essa é uma urgência, tá certo? A vida das nossas companheiras, as nossas vidas, tá? Por isso, os gestos de solidariedade, os gestos do cuidado, eles têm que estar na trama das nossas organizações, das nossas articulações e das nossas redes políticas, né? Porque a vida, concretamente, a vida, ela está profundamente ameaçada, apesar de falarem o tempo todo no valor da vida, né? O valor da vida, inclusive, contra o amor. Para terminar, eu queria dizer o seguinte: eu queria fazer uma relação rápida entre o neoliberalismo e o fundamentalismo, que eu acho que é uma parte central do contexto da América Latina e do Brasil. Eu estou falando de fundamentalismo religioso, essa nova institucionalidade, tá certo? Que se transformou em forças religiosas, políticas, econômicas, da comunicação e da repressão, tá? Sempre houve forças religiosas conservadoras, mas é um projeto, como disse a Mônica, tá certo? E esse fundamentalismo fortalece o individualismo e cresce pela mercantilização da fé. Cria uma crença no empreendedorismo como dádiva divina. Deus é vendido, a palavra de Deus é vendida, tá certo? Deliberadamente e despodoradamente. O crescimento das igrejas, dessas igrejas como força religiosa, política e econômica, vem justamente com a ideologia da prosperidade e o controle sobre o corpo das mulheres, a negação total da liberdade amorosa sexual, os processos persecutórios LGBTI, racismo e de novas configurações de comunidade. Esses fundamentalismos religiosos, pregando a ordem do divino, produzem uma violência cotidiana e aliam setores políticos autoritários e se constituem como parte dele. Podemos ver que as formas de luta, né? Por isso as formas de luta, elas têm que ir se modificando, porque nós temos as dimensões objetivas da luta, mas dimensões subjetivas muito profundas, tá certo? Porque inclusive a depressão é parte
desse sistema. Um sistema onde o fracasso é você, né? Porque nós estamos, então você não corresponde à expectativa, então nós estamos vivendo um mundo de desamparo. E essas igrejas, elas têm uma rede para capturar os desamparados e as desamparadas. E essa rede, inclusive, hoje no Brasil, se alimenta com dinheiro público. Porque Mônica acabou de dar o exemplo, tá certo? É a droga, é quem não tem, são as mulheres que os maridos são embriagados, que correm para essa igreja, porque essas igrejas reestruturam essa ordem social. Essa ordem social da intolerância religiosa que foi falado ontem, essa ordem religiosa que não suporta uma sexualidade livre, né? E essa ordem religiosa, ela é, desde o início do capitalismo, tá certo? Um pilar fundamental. Só que ela tem uma expressão concreta nesse momento. Ela tem uma expressão concreta nesse momento. Então, e é difícil de concorrer, né? Difícil de concorrer, difícil de concorrer frente ao poder das religiões e frente ao poder do Estado, que está absolutamente, no caso do Brasil e da América Latina, intrincado nesse Estado, né? E nós estamos vendo aí o que foi que o Bolsonaro disse essa semana, de que ele vai botar no STF um ministro terrivelmente evangélico. Esse terrivelmente, gente, não é brincadeira, é terrivelmente racista, patriarcal, machista, capitalista e tudo que pode significar.